Olá! No vídeo de hoje, vamos explicar sobre a rescisão indireta do contrato de trabalho. Está previsto no artigo 483 da CLT e ocorre quando o empregador, patrão ou empresa pratica coisas erradas contra o empregado, coisas essas que vão contra o previsto no contrato de trabalho, violando a dignidade do empregado ou de alguma forma torna insuportável a manutenção do emprego. Essa rescisão é considerada um mecanismo de defesa do trabalhador, pois lhe garante o direito de desligar-se da empresa sem prejuízos financeiros quando algo está errado. Lembre-se, a rescisão indireta precisa obrigatoriamente ser reconhecida pelo juiz do trabalho. Sem o reconhecimento do juiz, nada está garantido. É importante explicar que no Brasil, o trabalhador muitas vezes se sente preso ao emprego e à empresa, e pior ainda, se sente limitado ou obrigado a pedir demissão sem antes consultar um bom advogado trabalhista. Atitude esta que muitas vezes é a pior das decisões que o empregado pode tomar. Quando o trabalhador assina uma carta de demissão, automaticamente ele abre mão de diversos direitos trabalhistas. Exemplos de quando a empresa trata o trabalhador com rigor excessivo: assédio moral, humilhações, xingamentos, agressões, exposições do trabalhador ao ridículo, bullying ou assédio sexual, pressão psicológica, sobrecarga extrema de trabalho, tratamento com discriminação, tratamento diferenciado em relação aos outros colegas de trabalho, não deixar o funcionário usar livremente o banheiro fora das pausas ou intervalos regulares, desvio ou acúmulo de função, redução salarial. Exemplos de descumprimento contratual por parte da empresa: falta de pagamento FGTS ou INSS, atraso no pagamento de salário ou benefícios, não pagamento de horas extras, quando o funcionário não faz 1 hora de intervalo para refeição e descanso. Muitos podem ser os fundamentos de uma aplicação de rescisão indireta, a chamada justa causa na empresa. Portanto, fique atento. Se reconhecido pelo juiz o pedido da rescisão indireta, o empregado pode conseguir os mesmos direitos da demissão sem justa causa, acrescidos de diversas outras indenizações trabalhistas, sempre analisando caso a caso. Atenção! Se você conhece alguém que está sofrendo algumas das irregularidades comentadas acima, consulte imediatamente um advogado. O trabalhador não deve, em hipótese alguma, assinar um pedido de demissão sem antes conhecer exatamente quais são os seus direitos. Muitas vezes, algumas empresas não demitem o funcionário e, pior, ainda coagem o trabalhador a assinar um pedido de demissão para não ter que pagar as verbas rescisórias, o que é um absurdo. É muito mais vantajoso para a empresa que o trabalhador peça demissão. Nesse caso, ele perde o direito ao aviso prévio indenizado, saque do FGTS, mais multa de 40%, seguro-desemprego e ainda pode ocorrer a rescisão de sair zerada, ou seja, o trabalhador pede demissão e não recebe nenhum centavo, pois ainda que tenha férias e 13º salário para receber, a empresa desconta o aviso prévio sobre as verbas rescisórias. Para ter direito a esta modalidade de rescisão, é necessário formular um pedido junto à Justiça do Trabalho. E para isso, o empregado precisa de apoio de um advogado trabalhista altamente especializado no assunto. Assim, o trabalhador que entrar com pedido de rescisão indireta terá basicamente 3 opções. A primeira é: após entrar com o processo, continuar trabalhando normalmente enquanto a ação corre na justiça ou até o trabalhador arrumar outro trabalho. Para quem não quer
ou não pode sair da empresa imediatamente. A segunda opção é imediatamente suspender o trabalho na empresa, para casos onde está impossível para o trabalhador permanecer no ambiente de trabalho. Lembrando que essa opção, o trabalhador não deve pedir demissão. Todo o processo de desligamento da empresa, neste caso, é realizado por telegrama enviado à empresa, com toda a orientação do seu advogado, ok? A terceira opção é não fazer nada, simplesmente não reclamar na justiça e permanecer com o problema. O profissional advogado que irá cuidar desse tipo de processo trabalhará para que o funcionário consiga provar os fatos que configuram o direito à rescisão indireta, trabalhar para conquistar a desejada rescisão indireta do contrato de trabalho, mantendo com isso todos os direitos e verbas rescisórias que o funcionário terá direito se fosse demitido sem justa causa. Em caso de sucesso com o processo, isso permitirá ao trabalhador o recebimento de todas as verbas rescisórias, como se fosse uma demissão sem justa causa. Por exemplo, aviso prévio indenizado, saque integral do FGTS mais multa de 40% sobre o saldo que está ou deveria estar depositado, eventualmente recebimento seguro-desemprego, férias mais 1/3, 13º salário, entre outros direitos trabalhistas. Uma dica importante: contrate sempre um advogado ou um escritório de advocacia especializado na área de direito em que o problema é enfrentado, seja problema criminal, civil, trabalhista, previdenciário, tributário ou qualquer outra área existente, e tome todas as providências necessárias quando houver práticas irregulares da parte da empresa. Caso o caminho amigável não resolva, acione a justiça através de uma reclamação trabalhista. Até o próximo vídeo.